Prosseguimos então com a nossa programação. Hoje estamos falando sobre uma grandiosa salvação. E a nossa história está aqui, biblicamente, envolvendo a pessoa de Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos, que teve a sua experiência de encontro com Jesus. Isso está registrado no livro de Lucas, capítulo 19, do verso 1 até o verso de número 10. Em linhas gerais, quando nós lemos esta história da palavra de Deus, nós vemos aqui sendo revelado aos homens, sendo manifesto aos homens, o grande amor de Deus. É uma demonstração do grande amor de Deus. Ainda que para a sociedade não haja mais possibilidades e esperanças, não é? Ainda que os homens olhem para o indivíduo perdido, para o indivíduo mau, para o indivíduo sem caráter, de mau caráter, para Deus, enquanto há fôlego de vida, há esperança, há oportunidade. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era odiado juntamente com toda a sua classe. No entanto, Jesus o amou. Jesus revelou para com Zaqueu a sua complacência, a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça e possibilitou a ele, Jesus evidentemente não amava a conduta de Zaqueu, o erro, as coisas erradas que Zaqueu realizava. Jesus não amava isso, claro que não, mas amava a pessoa de Zaqueu. E quando então ele teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus, de mudar a sua conduta, de mudar a sua vida, foi exatamente isso que aconteceu. Senhor, ele disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade do que eu tenho. E em alguma coisa, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quadruplicadamente. Ele mudou a sua conduta, mudou a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, porque teve um encontro. Isso é resultado de uma pessoa, de alguém que tem um encontro com Jesus, que tem um encontro com Jesus. Ela não permanece no engano, não permanece no erro, não permanece na falcatrua, não permanece na coisa mal feita. Ela alinha a sua vida à vontade de Deus, ao coração de Deus, à palavra santa de Deus. A palavra santa de Deus. Então, o que nós observamos aqui, nesta passagem bíblica, não apenas nesta, mas em toda a Bíblia, na verdade, hoje o nosso foco é esse texto, nós vemos aqui a grandiosa manifestação do amor de Deus, a maravilhosa manifestação de Deus. Lá no capítulo de número 2 do Evangelho de Lucas, capítulo 2, veja, meu amado telespectador, nós estamos hoje vivenciando as vésperas, não é? Do Natal, as vésperas do Ano Novo, e é importante nós falarmos alguma coisa sobre isto, esta grandiosa manifestação do amor de Deus. No capítulo 2 de Lucas, Evangelho, verso de número 14, o texto bíblico nos fala que haviam pastores que estavam apacentando os seus rebanhos nas campinas, não é? Ali na região de Belém, onde nasceu Jesus, o Salvador, o Verbo encarnou, assumindo a forma humana. Estavam apacentando os seus pastores, os seus rebanhos, aqueles pastores apacentando os seus rebanhos. E diz o texto que um anjo ou anjos ali se apresentaram diante deles. E no verso de número 14, capítulo 2 de Lucas, eles dizem assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa foi a mensagem dos anjos. Trouxeram ali aos pastores: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Veja como Deus é maravilhoso e nos traz a sua demonstração do seu amor, do seu querer ou bem-querer para com os homens. Então, nós vemos como o Senhor Jesus, de forma graciosa, uma vez que Zaqueu desejou ver quem era Jesus, Jesus então, sabendo, tendo conhecimento desse sentimento sincero, honesto, verdadeiro de Zaqueu, se aproxima de Zaqueu,
vai até a casa de Zaqueu, ensina as palavras dele a Zaqueu, tem uma convivência com Zaqueu. A partir de então, Zaqueu se torna o seu discípulo, seu seguidor, transformado, convertido, não é? Agora tem o senso de justiça, e aí propõe até devolver, se alguma coisa defraudou alguém, 4 vezes mais, repartir metade dos seus bens com os pobres. Se torna um cidadão do reino, um membro do reino de Deus. É este valor, ou estes valores e princípios, que vivencia, que aplica na sua vida aqueles que de fato são membros do reino de Deus. Aqueles que são membros do reino de Deus não pensam em enganar as pessoas, não pensa em extorquir as pessoas. Ele não, além de não pensar, ele não age desta maneira. Quando você observa alguém que diz que é membro do reino, mas está tendo uma conduta ilícita, está tendo uma conduta de roubo, de extorquir, de enganar, de corromper, esta atitude denuncia que a pessoa não faz parte do reino de Deus. Porque todo aquele que tem um encontro com Jesus e passa agora a pertencer à família de Jesus, ou seja, a fazer parte do reino de Deus, ele tem uma conduta regrada, especialmente por um princípio de justiça, de equidade, porque a Bíblia diz que estes são os valores que esses valores que se manifestam no reino de Deus, que prevalecem no reino de Deus. São valores de retidão, de honestidade. Então, quando nós olhamos aí para a história de Zaqueu, na verdade nós vemos a manifestação grandiosa do amor de Deus. Quando Deus se propõe a enviar Jesus Cristo, não é? E aí Jesus Cristo nasce lá na manjedoura, em Belém, entre animais, na estrebaria, os anjos se manifestam com esta mensagem. Não poderia ser outra mensagem, não haveria outra mensagem senão esta: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade de Deus para com os homens. Deus tem boa vontade para com os homens. O desejo de Deus é que a terra não esteja em guerra, não esteja em violência, não esteja em maldade, mas que haja paz na terra, E ele, então, Deus manifesta a sua boa vontade para com os homens ao enviar Jesus Cristo. Veja, num passado imediato, antes da sua conversão, o que Zaqueu promovia? Guerra. Promovia o que? A indignação, a raiva, o ódio entre os homens, extorquindo, cobrando, não é? Aquilo que era indevido, subornando e etc, oprimindo as pessoas. Ele promovia estas atitudes, isto ele promovia. Mas agora, depois que ele tem um encontro com Jesus, depois que ele passa a integrar a família de Jesus, o que ele está promovendo agora? Vou distribuir metade dos meus bens aos pobres, e aqueles que eu tenho defraudado vou devolver quadruplicadamente. Ele estava agora com novos valores, novos princípios estabelecidos na sua vida pelo simples fato de ter um encontro com Jesus, de ter tido um encontro de salvação, de libertação, de transformação. Ele outrora era cego, estava cego, totalmente às cegas, não compreendia valores de justiça. Agora, ele então está semeando a paz na terra e boa vontade para com os homens. Esta é a manifestação do grande amor de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, sobre o amor de Deus para conosco, ele escreve aos Romanos, capítulo 5, verso de número 8. É um texto que eu também adoro, amo, gosto demais. Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus dá a demonstração ao enviar Jesus Cristo, não é? Ao doar Jesus Cristo, a entregar Jesus Cristo para morrer, para ser sacrificado, estando nós ainda, ou sendo nós ainda pecadores.
vivendo ainda uma vida de trevas, vivendo ainda uma vida pregressa, vivendo ainda uma vida longe de Deus, em rebelião diante de Deus. Ainda assim, Deus nos amou e deu prova do seu amor, deu prova do seu amor. Quando então observamos aqui a história de Zaqueu, nós vemos este grande amor de Deus, mais uma vez, sendo revelado a favor dos homens, a favor dos homens. Você que me assiste nesta oportunidade, talvez você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Como Zaqueu, talvez a sua vida ainda é antes do encontro com Jesus. Se este é o caso, eu quero que nesta oportunidade você abra os teus olhos para Jesus, para compreender aquilo que motivou Jesus a estar vindo às partes mais baixas da terra. O que motivou Jesus foi o amor pela sua vida, foi o amor pelos homens, foi o amor, simplesmente. Capítulo 3 e o verso 16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Jesus não queria que Zaqueu perecesse naquela condição de publicano, naquela condição de roubador, de enganador e etc. Não, como Zaqueu desejou sinceramente conhecer Jesus, Jesus se apresentou a ele, teve um encontro ele com Jesus, houve uma transformação, uma libertação, uma obra de libertação poderosa que só Jesus pode realizar e realiza a favor dos homens. Oxalá você, se for o caso, que você possa também, nesta oportunidade, abraçar a Cristo Jesus, convidar Cristo Jesus para entrar na tua casa, para gerar na tua vida, quem sabe na tua família, não é? Esta salvação poderosa, esta grandiosa salvação que só Ele realiza, ninguém mais realiza, como realizou na vida deste homem por nome Zaqueu. Acredito que não apenas Zaqueu, mas toda a sua família tiveram ali aquela única, singular, extraordinária, a maior